Hoje o Batateiro Cast recebe um convidado que representa bem a garra e a reinvenção de quem vive em São Bernardo. Professor por formação, ele começou a carreira dando aula em escolas da rede estadual e também no Colégio Coque, um dos mais tradicionais da cidade. Mas não parou na lousa. Com um olhar empreendedor, se jogou no mundo dos negócios e abriu sua loja, a Flame. Lembra? Uma loja de bolos e doces que fez muito sucesso por aqui. Para quem lembra, era naquele ponto onde hoje funciona uma famosa loja de donuts, lá na rua João Pessoa, no centro de São Bernardo. Depois de vender a Flame, ele virou a chave de vez e entrou no mercado de saúde e bem-estar. E hoje comanda sua própria fábrica de suplementos alimentares. Focada em nutrição e emagrecimento, sua marca é pensada para quem quer mais energia, mais saúde e menos enrolação. Tudo com qualidade e aquele toque batateiro de quem conhece a cidade e a sua gente. De professor a empresário do ramo da saúde. Essa história tem tudo a ver com São Bernardo. Cheia de desafios, mudanças e muita vontade de fazer acontecer. Com a gente aqui no Batateiro Cast, Thiago Leme, galera! Aê, meninão! Bonito como sempre. Show de bola. E já vou avisando, Thiagão, tudo que você disser aqui será usado contra você. Obrigado por você ter vindo, velho. Muito agradeço. Obrigado. Prazer, todo mundo que tá vendo a gente. César, obrigado pelo convite. Imagina. É uma honra estar aqui com vocês. E vamos bater um papo, falar de história. Cara, a gente se conheceu, a gente já conhece, e toda a galera aqui, o Patrick, o Juju, a gente conhece você, a gente conhece dentro de uma academia, velho. Então a gente fez academia juntos, a extinta Força Ativa. Eu ainda vou puxar um pouquinho mais, a extinta Germany. A Germany, é verdade. Aí depois virou Força Ativa. Exatamente. Nós começamos lá na Germany em 2010, 2008. Prestes Maia. Isso mesmo. Ela ficava aberta até meia-noite, A gente né? tá ficando velho, né? Faz um tempinho já. Mas você tá bonito. Cara, você tá com a mesma carinha de sempre, cara. São os suplementos. Que É verdade, o Patrick falou que você tem descendência indígena. Tenho. Eu acho que é isso, né? Cara, Tiagão, você sabe que quando a gente se conheceu ali naquela época, que já faz, sei lá, uns 15 anos mais ou menos, Mais ou menos. a gente sabe que você já tinha um espírito bem doidão. Então você começou mesmo dando aula, velho. Dando aula. É. Eu comecei lecionando logo no meu primeiro ano de faculdade. Eu tinha 19 anos, mais ou menos, por ali e tal. E fui fazer faculdade de Ciências Biológicas. Na verdade, eu fui fazer faculdade porque eu queria trabalhar com animal, queria trabalhar no zoológico, esse tipo de coisa. Só que quando a gente começa a estudar e ver que não é bem aquilo, acabou que, só tem um zoológico aqui em São Paulo e já tem um biólogo trabalhando lá. Como é que você vai fazer? Eu falei, vai ser difícil eu trabalhar com bicho aqui. Tal. E no meio do caminho surgiu a oportunidade, meus amigos falaram assim, Thiago, as escolas estão precisando de professor. Você pode começar como estagiário e depois você já vai ganhando, já vai trabalhando, pegando experiência. É só você ir lá nas escolas e se candidatar. Eu falei, vou dar um pulo lá. E comecei lecionando... Escola pública. Na escola pública, numa escola aqui em São Bernardo, na escola São Pedro. Lá na Vila São Pedro, foi a minha primeira escola. A primeira escola que eu comecei trabalhando e tal. Comecei como professor eventual e fui indo. No primeiro ano... Qual a matéria? Biologia e Ciências. Era Biologia e Ciências. Biologia e Ciências. Na qual você tinha estudado para tentar mexer com zoologia. Isso, com zoologia. Mexer com os animais. E as coisas foram indo, foram caminhando e tudo mais. Sendo professor substituto, professor eventual. E a vida foi seguindo. Depois, em seguida, prestei o concurso, passei, aí assumi o meu cargo dentro do governo do estado, né? E fui caminhando. Logo em seguida, depois, apareceu a oportunidade para eu trabalhar no Colégio Coque. Também fui trabalhar no Colégio Coque. E o Colégio Coque, a gente está falando de quanto tempo atrás, mais ou menos? Isso daí, o Colégio Coque, acho que em 2012. Comecinho 2012. 2012, 2013 foi quando 2011, 2012, isso aí.
Porque o Coque é considerado um colégio bacana, né? Um colégio super renomado, bem reconhecido. Qualquer um que estuda no Não, não. Até para ser professor lá, você passa por um processo seletivo bem pesado, bem puxado, sabe? Mas... E aí foi dando certo, a gente foi indo, caminhando e tudo mais. Só que no meio do caminho, alguma coisa dentro de mim falou, pô, não é isso que você nasceu para fazer. Foi uma fase muito boa, cara. Eu gosto muito dessa fase que eu passei, que foi lecionando, dando aula como professor. Aprendi muito, muito mesmo. A gente aprende ensinando, né? Nossa, muito bom. A gente aprende muito ensinando. Tenho amigos até hoje, desde aquela época, alunos, né, que até hoje, quando me encontram na rua, falam, poxa, professor, lembro de você. Eu já não lembro mais, porque já cresceram e tudo mais. Mas é muito bacana, me ensinou muita coisa. Você chegou a trabalhar com aquele professor? Eles fazem, às vezes, quando o Coque vai fazer uma campanha para poder atrair os alunos, eles usam muito a imagem daquele professor de cabeludo. O Iwao. O Iwao. Trabalhei com ele. Você trabalhou com ele. É um dinossauro do Coque. Acho que ele deve estar lá uns 80 anos. Ele ensina química. E o Iwao é física. É física. Porque ele tem a cara do colégio. É física. Então você trabalhou com ele. Trabalhei com ele. Que legal. O legal é que o Coque ele sempre foi muito disruptivo. Eles sempre foram muito para frente. Eles quebravam muito paradigmas, né? Sim. Eles davam muita liberdade pro professor trabalhar, para fazer aula do jeito dele. O fato deles usarem a imagem daquele professor doidão já era um paradigma que eles estavam quebrando, né? Isso. Isso é muito legal. E aí, pum, de repente você falou, bom, Coque... Pô, lecionei, cheguei até aqui, bacana, mas eu preciso fazer alguma coisa da minha vida, tal, diferente. E, cara, foi quando eu decidi empreender. Eu falei, para eu mudar minha vida, acho que eu vou ter que empreender, porque chegou o momento. E o Coque foi um grande divisor de águas para mim, porque quando você começa a conviver com alunos de escola particular e você começa a entender como que eles estão ali, na verdade, entender como que é a família de cada um ali. Você fala, poxa, o que seu pai faz? Ah, meu pai tem uma empresa de tinta. Ah, o meu outro tem isso. Aí você começa a perceber que você fala, poxa vida, a maioria dos filhos do pessoal que estuda aqui são empreendedores. Isso eu acho muito bacana. E os caras iam pra escola felizes. Eu falei, meu... Tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa. Tem alguma coisa aí. É diferente essa molecada é diferente e tal, né, meu? E eu falei, poxa, é isso. Acho que eu vou me aventurar nisso e vamos pra cima. E foi até interessante. Porque quando eu cheguei e falei pro pessoal, né? Foi uma virada de chave, foi muito rápido. Eu falei, vou me desligar, tal... Vou pivotar para outra área aí e tô pedindo meu desligamento, tal. Tô pedindo demissão. Pô, caramba, eles devem ficar no tristes pra caramba, né? Porque falou, como assim, Thiago? Não, eu falei assim, não, vou fazer outra coisa, acho que meu ciclo aqui encerrou, tô pensando em outras coisas e tudo mais. Não, dá uma segurada aí, fica com a gente até pelo menos o meio do ano, pra gente arrumar um outro professor, para depois você sair. Tudo bem? Falei, tudo bem, tranquilo, tal, seguro para vocês, né? Isso que é interessante, você sair de um lugar é importante isso na nossa vida. Sair pela porta da frente, sim, sair com as portas abertas, sabe? E aí fiquei um tempinho lá até arrumar um outro professor. Fui no estado também, na escola estadual, pedi exoneração de um cargo público. E olha que tem que ser que era difícil muito louco para fazer isso. Pedi a exoneração e foi interessante, né? Depois de 30 dias eu voltei para assinar, porque eu tinha que assinar a exoneração, porque ainda... A menina da secretaria falou, não pedi a sua exoneração, Thiago. Você tem certeza que você quer isso? Eu deixei passar esses 30 dias para ver se é isso mesmo que você quer. Caramba. Eu falei, você tá de brincadeira, não. É isso mesmo, tô decidido. Eu, literalmente, é o que a gente fala, queimei a ponte. Caramba. Que era para não voltar mais. Tem que ter muita coragem, Tiagão. Que era para não voltar mais. Tem que ter muita coragem. E aí começou, né? E você pediu a exoneração sem saber direito que tipo de empreendedor você seria? Sem saber de nada, sem saber o que eu ia fazer. Primeiro eu fui lá, saí para depois falar, agora eu vou começar. Porque daí não tem plano B mais. Só tem um plano A e você tem que fazer o plano A dar certo. Foi isso que eu fiz.
E eu sou bem assim, não tenho plano B. É o plano A e vamos pra cima. Até dar certo. Talvez você tenha até você tem razão, porque às vezes o plano B te traz um conforto que às vezes não é bom. Isso. Né? Traz uma falsa segurança. Sim, com certeza. E foi o que aconteceu na época, tal. E eu falei, e agora? O que eu vou fazer? O que eu faço? Onde eu vou empreender? Estão te chamando aí? Não, é um alarme, é um alarme. Não, se quiser atender... É a hora do suplemento? E aí, então, exonerou, saiu geral. Exonerei, saí geral e falei, poxa, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Falei, cara, eu acho que eu vou vender alguma coisa no Mercado Livre. E na época o Mercado Livre era mato ainda. Opa! Em 2012. Legal isso, hein? O Mercado Livre não tinha... Tava gatinhando. Hoje, em 2025, não tinha toda essa relevância que ele tem hoje, não tinha essa credibilidade que ele tem hoje. Então tinha até um certo preconceito na época de quem comprava no Mercado Livre. Você lembra? Você comprou isso aí no Mercado Livre. Ninguém sabia se ia chegar o produto, não tinha rastreamento, não tinha nada. Exatamente. Mas eu comecei no Mercado Livre, peguei um produto que eu lembro até hoje do sogro do meu irmão, que fabricava capas de chuva para moto. Capas de chuva de motoqueiro. Que da hora. Aí eu fui lá, falei, posso revender seu produto? Pode, você vai ser o meu representante comercial então? Você pega as capas aqui e vende. Falei, tudo bem, quanto que é o pedido mínimo? O pedido mínimo acho que na época era R$2.000. Falei, achei um cheque para 30 dias, vou pegar então, vou tentar vender e, daí você segura o cheque um pouquinho para mim. Ele falou, não, tudo bem, seguro. Fui lá, fiz a compra mínima. Fui, na época, tirei umas fotos, tipo, bem amadoras, assim, sabe? Eu usando a capa. Na época, minha namorada, que hoje é minha esposa, a Gisele, mandar até um beijo pra ela. Gisele. Você conhece, né? Vocês conhecem há muito tempo. Muito legal, conheço. E aí, nós tiramos umas fotos e tal, e começamos a subir os anúncios no Mercado Livre. E começou a pingar as vendas. Olha que legal isso. Começou devagarzinho, foi pingando. E o negócio foi evoluindo. Aí, como a gente sempre fala, foi começando a tomar gostinho pela venda. A primeira venda que você faz é uma sensação maravilhosa. E aí eu falei, poxa vida, olha, cara, dá pra eu seguir nessa área aqui, então vamos focar nisso. Aí fui pegando mais produtos e tudo mais. E começou com capa de chuva, e qual foram os produtos que você foi? Não, e comecei a bater aqui na Marechal, nas lojas de moto. Fui batendo em loja por loja, tal. E, tô vendendo capa de chuva, consigo deixar minhas capas aí pra vender, tal. Batia em 10 lojas pra uma aceitar e deixar lá como comodato ainda. Deixa aqui, se vender, caramba, eu te entrego o dinheiro, senão... E muitos não queriam nem te receber, né? Nem me recebia pra ouvir e tal. Não, já tenho capa de chuva aqui, não vou pôr mais uma marca não e tal. E fui batendo. Até o momento que eu cheguei na General Osório, consegui colocar algumas capas lá também. A General Osório lá em São Paulo, que é um centro, acho que o maior centro de vendas de produtos para motos, motocicletas é lá, tal. Consegui colocar lá, fazer uma inserção lá e beleza. Só que também no meio do caminho aconteceu algumas coisas, né? A vida do empreendedor é isso. E eu senti que, poxa, ainda não é o que eu quero, tal, no mundo empreendedor, mas me ensinou muita coisa. Mas te ensinou muito. É aquela coisa da venda, né? Que legal. É o que eu sempre falo, que, eu sou vendedor. Não importa o que seja, eu sou vendedor. Então, eu tenho que ter um produto na mão para vender. Certo. Tal. Aí no meio tô curioso dessa história, tô adorando essa história. Aí no meio do caminho, poxa, isso em 2013, né? 2012, 2013. E nisso as coisas caminhando e tal. Foi, não é isso que eu quero fazer alguma outra coisa e tal. Tá caminhando legal, mas eu sinto que dá para escalar de uma outra maneira. E foi e na época foi uma febre das franquias. As franquias estavam uma febre no Brasil. Poxa, você quer começar com alguma coisa, você quer aprender, você não tem know-how, mas você... Saúde, Juju. Mas você quer fazer alguma coisa, começa com uma franquia. Que a franquia vai te dar todo esse suporte. Pelo menos é o que eles falam, né? E acabou que eu pesquisando franquias na época, a Sodier tava bombando na época. Tava indo muito bem.
E entrei em contato com eles e tal. E acabou que eu não fui aprovado na seleção deles. Mentira. Você acredita? É sério? Não fui aprovado. Não sei nem se pode ficar falando nome aqui. Pode, né? lógico. Pode falar nome, aqui né? Tudo é nosso. Tem problema, né? Tudo Então, é nosso. E acabou que, poxa, eu achei até legal, tal. Fui na Sodier, fui na Chili Beans e queria montar uma franquia, começar um outro negócio, né? E eu lembro que não fui aprovado por causa do investimento. O investimento, na época, era R$500 mil. E... Meia milha. Obviamente, não tinha esse valor de investimento e tal. Falei, poxa, eles, Thiago, infelizmente você não passou o seu perfil e tal. E aí eu falei, poxa, o que eu vou fazer? Fui correr atrás de alguma outra coisa parecida, modelando aquilo, né? Joguei no Google lá, apareceu uma marca chamada Flame. Apareceu uma reportagem deles no YouTube, fui pesquisar e era uma confeitaria também muito parecida com a Sodier. Vendia bolos para festa, sobremesa, essas coisas. Falei, que bacana, olha. Entrei em contato com o pessoal, era metade do valor. Eu falei, aqui acho que dá pra eu entrar. Certo. Eu lembro da Fiz, daí você vai de novo, você marca a reunião, vai fazer entrevista, eles vão analisar seu perfil, vão ver se você se encaixa naquilo que eles estão procurando e tudo mais, e a gente foi seguindo. Eles aprovaram, falou, bacana, Thiago, você está aprovado, a taxa de franquia na época era R$60 mil, também não tinha esse dinheiro, mas estava aprovado. Falei, como que eu vou pagar isso agora? R$60 mil de taxa de franquia e fora todo o investimento que você tem que fazer de reforma, de achar ponto comercial, equipamentos, tudo. Então ali no projeto estava dando mais ou menos uns 250 mil. Mas como toda obra a gente sabe, no meio do caminho... Surpresas acontecem. Foi isso que aconteceu. Peguei um empréstimo, fui fazendo as loucuras que a gente faz na vida, né? Mas a maior loucura que eu fiz foi... Meu cunhado veio saber disso muitos anos depois. Foi até com a ajuda da minha sogra. O que tem a ver seu cunhado com a história? Olha, essa história foi maluca. Obviamente, no meio do caminho acabou o dinheiro e já tinha pago uma parte da franquia com o dinheiro que eu peguei de empréstimo. Na época, a minha namorada Gisele também tinha um apartamento, acabou vendendo. Nossa. E mesmo assim não deu. Porque o dinheiro acabou no meio do caminho. E a gente parado com tudo lá. E agora, o que a gente faz? Chama um, chama outro. Pô, você não tem mais de onde tirar dinheiro, não tem isso, não tem aquilo. Eu falei, e agora? Conheci uma pessoa na Germany, na Academia Germany e tal, que, poxa, ele era gerente da Caixa Econômica Federal. Ele falou, pô, Thiago, você não tem algum imóvel para dar de garantia? Você consegue um empréstimo com um imóvel com juros mais baixos, acho que vai te ajudar. Eu falei, pô, é sério? Consigo. Eu falei, pô, mas também não tenho imóvel. O que eu vou fazer? E nisso falei com a minha namorada e minha sogra escutou. Falou, Thiago, por que você não pega não dá o imóvel do Rafael, que era meu cunhado na época, como garantia? Eu falei, mas pô, você acha que ele vai aceitar isso, tal? Ela falou, não, ele não precisa saber, tá no meu nome. Não, imagina, ele não precisa saber, mas bobagem. Cara, isso foi uma loucura. Hoje ele sabe. Depois de muitos anos ele sabe, né? Porque talvez estaríamos revelando aqui um segredo familiar, né? Estaremos recebendo. E aconteceu que, poxa, cara, eu dei o imóvel do meu cunhado na época, tinha acabado de casar ele, como garantia de um empréstimo. Aí peguei esse dinheiro e investi lá, né? Pô, inauguramos a loja e tal. Não, eu lembro da Flame, eu lembro que você ia pra academia, a gente comentou, as pessoas, você não, porque você é muito discreto, mas as pessoas, a própria minha esposa, que está aqui também, a Paulinha, ela também falou, César, o Thiago, essa Flame é do Thiago, porque eu vi a obra, eu morava ali na Clara Bassani, então eu vi você fazendo a obra, eu vi aquilo fechando, você alugando e fazendo, e eu falei, meu, o que será que vai ser aí? Vai ser uma coisa legal, porque né, a gente acompanhava a obra e tal. Falei, meu, vai ser uma coisa legal. Aí depois que você colocou o letreiro, o Flame, eu falei, nossa,
falei, vai ser um negócio de bolo e tal. Aí a Paula falou, então, é do Thiago, o Thiago da academia, ele que tá abrindo. E eu lembro que você fez uma campanhazinha com amigos e tal, para poder para as pessoas começarem a divulgar. Conhecer. Isso. E você vai contar para mim se foi sucesso ou não daqui a pouquinho, porque agora é o momento que eu queria falar com você que está assistindo o nosso podcast sobre o nosso patrocinador master. Sim, nós temos um patrocinador master e esse patrocinador master pode ser você. Sim, exato. É um tempo que a gente vai abrir para a sua marca, para o seu serviço, para o seu produto, exatamente aqui para atingir aquele público seleto, aquele público na nata mesmo, que vai acompanhar e que acompanha o nosso podcast Batateiros Raiz, e você pode ser ou não aqui do nosso querido São Bernardo, beleza? Então você pode expor a sua marca e a gente estaria aqui nesse momento recebendo o seu rico dinheirinho para ajudar essa nossa campanha e esse nosso projeto a produzir mais podcasts com mais pessoas interessantes. Então esse é o seu momento. Se fosse uma pizzaria, era o momento de comer a pizza, Tiagão. Era o momento de comer a pizza. Se fosse o momento t-shirts, era a hora de falar, esta camisa é da nosso patrocinador master. Então se você quiser, a sua marca vai aqui para o nosso monitor. Então se você quer ser o nosso parceiro ou a nossa parceira, entre em contato com o nosso departamento comercial, que é o Patrick. Departamento de marketing, Patrick. Se você quer falar com o nosso departamento de criação, é só falar com o Patrick. Ou então... Mentira. O Patrick é o cara que vai cuidar disso aí, o cara da grana. Então esse é o momento patrocinador master que você pode entrar e colocar aqui dentro o seu conteúdo, a sua marca e o seu serviço. Beleza? Muito obrigado ao nosso patrocinador master. Gostou? Beleza? Quem sabe não é o Titi depois dessa entrevista. Quem sabe, Nós vamos chegar lá. Valeu. Agora, você abriu a Flame, cara. Abri a Flame. Isso Entre trancos 2013, e barrancos. 2014? 2014, isso. Entre trancos e barrancos, abrimos a Flame. Pô, e foi muito bacana, né? Toda aquela empolgação e tal. Uma novidade chegando na cidade. Nossa, a loja era linda, era uma linda, era uma loja que começou no interior, lá em Hortolândia. Então, foi a primeira aqui no ABC, Grande São Paulo. Ninguém conhecia. Então, foi muito bacana o começo, né? Mas como nem tudo são flores, no meio do caminho também teve tempestades. E eu não sei se você lembra, naquela época, mais ou menos ali em 2015, começou uma crise econômica aqui na região do ABC, com demissões da Volkswagen, de algumas indústrias e tudo mais. A Dilma era presidente e as coisas começaram a dar uma apertada. Certo, degringolar. As coisas foram apertando e como todo empreendedor, né, passar por esses momentos é normal. Vai acontecer, né? E, cara... Aí foi uma loucura, porque a gente viu o faturamento cair, a gente teve que começar... Afetou direto, mas o começo foi bom, o começo foi legal. Bom. O começo foi bom, foi aquele comecinho de 2014, antes da Copa do Mundo. Então, economicamente o país estava bem, as coisas estavam caminhando. Só que lá pro meio de 2014, pro final, começou... algumas notícias, principalmente políticas, começou a impactar a economia, né? Então, o pessoal começou a consumir menos, o desemprego começou a aumentar. E, impacta a indústria, vai impactar o comércio. Tudo. Então, na ponta vai ser impactado também. Então, a gente teve que começar a fazer alguns ajustes, né? Só que isso, cara... Para quem é empreendedor, a gente sabe. Você sai dali do seu negócio, mas sua cabeça não sai, tá? Você não para de pensar, o que eu vou fazer? Será que eu vou quebrar? Tá difícil. Contas atrasadas. Você tinha compromissos, sabe? né? Compromissos. Você tinha uma casa hipotecada. Isso, não, pior ainda, né? Esse era, não tinha sossego. Eu falei, meu Deus, vou perder o negócio... Vou perder o apartamento do meu cunhado, o que eu vou fazer da minha vida? E para piorar ainda, a Gisele, né, minha namorada na época, ela fazia faculdade na Metodista, ela largou uma faculdade pra gente trabalhar junto, para empreender comigo e tal. Então, cara, eu tava com um peso.
E, pô, e é nessa hora, sob pressão, que a gente é lapidado. Eu falei, meu, o que eu vou fazer da minha vida agora? Não posso quebrar. Né? E era aquilo. Luz atrasada, conta de água, um monte de coisa atrasada, né? E, pô, ia vencer a terceira, você pagava pra não cortar a luz, pra não cortar a água. Caramba, e o negócio foi ficando feio. Eu chegava na loja, tinha dia que, pô, eu lembro até hoje, o pior dia foi um dia que a gente, acho que vendeu um café e dois salgados, deu R$ 80. Eu falei, pô, não paga nem a luz que nós estamos usando. E as coisas, né, meu? E você começa a ver loja do lado fechar, seus amigos falando que, pô, não tá dando. E você vai ficando preocupado. Só que no meio do caminho, né, Deus é muito bom. Pô, eu sem dormir numa noite e tal, pesquisando o que eu vou fazer, preciso fazer alguma coisa, tal. Eu pesquisando no celular, essas coisas, no Google, no Facebook, apareceu uma sobremesa de uma confeitaria do Sul. E, pô, o pessoal viralizou, tava viralizado aquele conteúdo, tal, muita gente comentando embaixo. Eu falei, que é isso, cara? Eu vi, era uma taça de sorvete com bastante coisa, assim, sabe? Bastante recheio e tal, que chamava muita atenção. E eu entrei no Instagram dessa loja, entrei no Facebook e bombando. O negócio bombando. Eu falei que se dá certo lá, vai dar certo aqui também. Vou replicar isso na minha loja aqui, porque a gente precisa fazer alguma coisa para sair do buraco. E o nosso carro-chefe aqui era bolo de festa, sabe? Eu falei, o que eu vou fazer? Vou descer na Marechal, vou comprar uma taça, vou comprar os ingredientes que eu preciso, sorvete, um Kinder Ovo na época, morango. E ao invés de fazer com os recheios que eles faziam lá, eu vou usar os recheios dos bolos para fazer essas taças de doce. E vou falar, pô, uma novidade, ninguém faz isso o pessoal faz com sorvete, eu tô fazendo com recheio de bolo. Bolo na taça. Bolo, mais ou menos. Era mais o recheio e tal. Só que eu falei, meu, eu não posso pegar e subir isso aqui no meu Instagram, no meu Facebook, oferecendo isso pra pessoa como um novo produto. Eu falei, Gisele, vem cá. Você vai postar isso daqui no seu Facebook e vai marcar uma página que na época era muito conhecida, eu nem sei como é que tá hoje, Bairro Assunção Ativo. Você vai marcar eles e vai mandar a foto lá, só que você não vai falar como a dona da loja. Você vai falar, gente, acabei de passar aqui na João Pessoa, entrei numa loja, olha o que eles estão vendendo. Meu, que gostoso. Muito bom, tal. É estratégia de marketing, né? Gente, sem brincadeira. Essa postagem foi feita mais ou menos umas 3:30 da tarde, né? Eu falei, seja o que Deus quiser, tá aí e tal, mais um produto, vamos tentar, né? Essa página que ela marcou repostou, a foto viralizou. Isso foto ainda, né? A gente tá falando de foto. Era foto, os vídeos na época nem... Ainda era muito pouco. Né? A internet não suportava as fotos, os vídeos. O que aconteceu? Eles repostaram, o negócio começou a viralizar, muitas curtidas, muito comentário, muito compartilhamento. Pô, onde que é isso? Pelo amor de Deus, é aqui em São Bernardo, quero conhecer. Teve uma outra página que viu a foto também, que na época essa página tinha acho que uns 3 milhões de seguidores. E era tudo Facebook, o Instagram ainda era um pouquinho mais devagar. Também repostou a nossa foto, aí que foi um boom. Eu lembro que na época até a Record mandou e-mail perguntando que é isso? O que era aquilo, né? E foi uma virada de chave do dia pra noite, realmente. Quando eu cheguei, aí a gente fechou a loja, deu 5 horas, foi todo mundo embora, tal, né, meu? Eu com a cabeça a mil, falei, meu, o que eu vou fazer?
Quando eu cheguei de manhã no outro dia para abrir a loja, 9 horas da manhã, já tinha gente esperando Tá vendo? na loja. Eu lembro desses momentos que a gente passava ali, né, Paulinho? Cara, você lembra? Passava ali e tinha sempre fila, mano. Filas. Sempre fila. Foi do dia pra noite. Um dia não tinha ninguém, no outro dia tinha 100 pessoas na fila. Cara, que dia. Aí eu não tinha nem estrutura, porque a gente não tinha taças. As taças não davam, porque tinha pouco. Eu não estava preparado para isso. Então, uma virada tão rápida. As pessoas compravam e consumiam ali Consumiam mesmo, no né? local. Não tinha como levar pra casa. Aí foi de 0 a 100 num segundo. Aí começou, sabe? E aí no meio do caminho, obviamente, como nem tudo são flores, a franquia me liga. O que tá acontecendo aí? O fulano da loja do Ruge passou aí, viu que a sua loja tá cheia e falou que você tá vendendo um produto que não tem no nosso cardápio, que não é liberado. Se você não tirar esse produto, a gente vai multar você por dia. Você vai ser multado de acordo com os dias que você fica vendendo aí. Então você não tinha liberdade de criar um bagulho e colocar ali? Não tinha. Esse foi o primeiro problema que eu tive com a franquia, né? Eu falei, vocês estão malucos? Isso aqui foi a virada de chave. Como que eu vou tirar isso? Se alguém das outras lojas quiser aprender, eu ensino. Olha, vem aqui, isso aqui tá dando certo. E o que aconteceu? A loja daqui começou a bombar tanto e não tinha mais espaço, o pessoal começou a ir na de Santo André. Então começou a transbordar e começou a espalhar para as outras. Aí eu falei, eu não vou tirar do cardápio, eu não vou parar, porque é isso que tá pagando as contas, é isso que tá fazendo a gente crescer. Olha como é que tá. Aí eles vieram para ver o fenômeno, né, que estava acontecendo e tal. Eu falei, gente, eu vou ensinar. Traz um pessoal da equipe de vocês aqui. E você, exato. Vocês aprendem e já replica para todo mundo. Mas eu não vou tirar. E aí o que aconteceu? As outras lojas começaram a fazer também. Quem eu tinha mais amizade, eu já passei a receita. Falei, faz isso e tal. E todo mundo começou a fazer. Falei, não, nós não vamos tirar também. Então eles acabaram cedendo. Falaram, então tá tudo lógico, bem. Vamos deixar vocês fazerem, mas vamos passar para todo mundo e vamos seguir desse jeito. Falei, então tá bom. E acabou que, cara, mudou, né? Todo o jogo. Hoje eu acabei, né, saindo e tal, mas tá no cardápio até hoje. Já não é mais só bolo. Eles ampliaram muito o cardápio. Sabe? Quer dizer, você começou, na verdade, porque se você estava com dificuldades, os restantes dos franqueados também estavam sofrendo a mesma coisa. Todo mundo sofrendo, sabe? Então foi algo que foi uma virada de chave. Sim, realmente. Foi um pingo de esperança para essas lojas, né? Sim. Quanto tempo durou a Flame? A Flame eu fiquei com ela 3 anos. A Flame. Foi de 2014 a 2017. Porque nesse caminho aí a gente acabou bombando muito, daí começou a aparecer bastante proposta de gente querendo comprar a Flame. E aí, num determinado momento, a gente achou, acho que chegou a hora aqui de encerrar esse ciclo, e acabamos vendendo em 2016. Com a venda da Flame, agora a gente vai talvez para essa última etapa da sua vida. Aí você mudou a chave de novo. Mudei a chave de novo. Saiu do açúcar e foi para saúde total. É o que o pessoal fala. Pô, cara, que mudança radical. Você engordava as pessoas e agora você quer emagrecer. Foi justamente isso que aconteceu. Então vamos lá, você mudou completamente e foi trabalhar no mundo dos suplementos. Suplementos alimentares, isso. Eu sempre gostei muito dessa área, né? Faço academia desde cedo. Com 17, 18 anos já comecei a treinar, fazer academia, então sempre gostei, sabe? E eu sempre tive lá dentro de mim esse sonho latente tal, de que bacana aí, tá aparecendo. Olha, o pessoal, o Júnior, nosso grande maker, olha. Valeu, Juju. Ele foi atrás, exatamente esse foi o carinha? Esse foi o carinha. Não foi exatamente essa, foi uma que tem um Kinder Ovo e uns morangos. Certo, mas a base era essa. Mas a base. Daí depois nós fomos fazendo vários sabores. Sorvete com bolo. Sorvete com bolo.
E tinha que ser isso daí, uma obra de arte, um negócio que chamasse muita atenção. Porque naquela época as redes sociais estavam... Entrando com um apelo visual, Isso. tem que ter uma coisa bacana e bonita Isso e tal. mesmo. Hoje é uma coisa muito comum, mas antes... Antes, você pegou era começo de- novidade, era o começo, novidade. Cara, que Então deu aquele boom, né? E... Obrigado, Girão. Obrigado. Valeu, Patrick. E para você ter uma noção, eu lembro que na época, não sei se o pessoal vai lembrar ali, tem o Claudião, que era uma perua do cachorro-quente que ficava do lado. Até ele foi beneficiado, porque fazia fila na loja, eu dava a senha pro pessoal, falava, gente, a gente vai atender até as 8 horas da noite e tem uma senha aqui, ó. Quem tá na fila e pegou a senha, a gente vai ficar até todo mundo ser atendido. Quem não pegou a senha, só no outro dia. Aí o que acontecia? O pessoal ficava na fila do lado de fora e ia consumir no Claudião, que era uma Kombi que vende lanches, hot dog. Aí, Claudião. Dá pra você ver como que é, né? Quando você transborda, a prosperidade transborda, até quem tá ao redor Se também beneficia. é beneficiado. Como é que você vendeu a Flame para um... Vendi a Flame. Pra um investidor? O que foi? Vendi a Flame para um rapaz que tinha acabado de se aposentar da Volkswagen. Passou, viu, gostou. Falei, eu quero. Eu quero. E comprou. E foi isso. É. Bom, agora a gente vai lá pro seus suplementos, que você tem uma marca. Ah, tem uma marca. Tem uma empresa chamada Emelos, né? Acho que Emelos. apareceu aí, até o pessoal me pergunta por que esse nome é Emelos. Emelos foi um nome que eu inventei. É o meu sobrenome ao contrário. E... Não tinha reparado nisso. É meu sobrenome ao contrário. Ah, E é mais a junção de uma outra empresa que eu tinha, né? se eu for ler ao contrário, da Sul... Não, é que daí, ó, lendo ao contrário é Leme, né? Meu sobrenome é Leme. Lemes. E o S é Universo Saudável, uma empresa que eu tinha na época também, né? Então, foi isso. Pô, nomes hoje, né? Difícil, porque, cara, existe uma infinidade de marcas, de nomes. Quando você vai ver, já registraram aquele nome, já existe aquele produto e tal. Então, a gente estava com dificuldade. Foi, e agora? Que nome que a gente vai dar para a empresa? E vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, e chegamos nesse nome. Mas a história da Emelos O fato de você fazer academia, porque a gente... Sempre gostei. O Thiago sempre foi um shape legal, sempre cuidou da aparência e tal. Então foi isso que você percebeu que a suplementação poderia ajudar nesse processo, sempre te ajudou e falou agora de repente é aí. Isso. E quais são os produtos que a Emelos trabalha? Ó, nós temos suplementos no geral, né? A gente tem creatina, whey protein, toda a linha de encapsulados, vitaminas, minerais, gotas, suplementos no geral. Hoje nós lá da Emelos, além de ter marca própria, a nossa própria marca que é a Emelos, a nossa fábrica também faz terceirização, ou seja, a gente produz para outras marcas. Se você quiser criar sua marca, a gente cria uma marca para você, põe seu nome. A gente fala que a gente é full commerce. A gente produz, armazena e ainda despacha para o cliente final. O que diferencia um bom suplemento de um mau suplemento? Existem pessoas Sim. que usam de má fé aí no mercado? Com certeza, tem muito, ainda mais no Brasil, né? Esse ramo que a gente está, o ramo de suplementação, é um ramo onde há muita falsificação, né? Existem pessoas de má fé que vendem, que é o que a gente fala, pô, o cara tá vendendo coelho por lebre, né? Porque aquilo que está no rótulo é o que realmente tem que estar no suplemento. Tá? Não farinha, não Quem outra coisa. Quem supervisiona isso? A Anvisa. A Anvisa é a fiscalizadora e supervisiona toda essa parte de suplementação. E essa fiscalização é periódica? Periódica. Ou seja, Eu ela acredito pode, por exemplo, porque eu estou tentando entender, porque deve ser um mundo muito competitivo onde Sim, você demais. Entendeu? Muito competitivo. E estar dentro desse mercado, oferecer qualidade é a sua obrigação, Sim. Mas só que tem gente que usa de má fé. E essas pessoas são desmascaradas? Elas conseguem pegar um produto ou demora muito e aí o cara acaba consumindo porcaria? Consegue. Constantemente está aparecendo aí na TV, nos jornais, entrevistas e tal, casos de marcas, casos de empresas que são pegas porque ou está falsificando ou está
vendendo uma coisa no lugar de outra. Isso acontece Direto. direto, rotineiramente acontece. É comum. São os aproveitadores. São os aproveitadores, isso acontece demais. Por isso que a Anvisa até pegou um pouquinho mais pesado desde o ano passado. Eu acredito que hoje a indústria de suplemento no Brasil está crescendo muito, tem muito para crescer. Mas também a Anvisa está pegando bem pesado em questão de fiscalização, de ficar em cima e tudo mais. Qualidade do produto. Qual é o suplemento que você mais vende? Teu carro-chefe? Hoje os suplementos que são mais vendidos no Brasil, whey protein e creatina. São commodities, são suplementos que são mais consumidos no Brasil. A gente pediu porque você trouxesse pra gente poder conhecer os seus produtos, você não trouxe. Eu acabei... Mas... Fala. Eu acabei esquecendo, né? Na hora que eu cheguei aqui, o Patrick, você não trouxe suplementos? Puxa, a gente com a cabeça tão corrida, tão a milhão... Mas a nossa produção... Tinha aí alguma coisinha, conseguiu descolar um dos seus produtos. Isso mesmo. Essa daqui é a sua creatina. É a nossa creatina, é isso mesmo. É a sua creatina. O que você pode falar? O que a sua creatina tem de melhor? Ou é tão boa, por exemplo, virar para cá, assim? Sim, aqui, ó, a creatina. Lá, a marca dele tá aqui, ó. Aqui. Tá vendo? Qual a diferença da sua creatina com a creatina da Growth, pelo menos que é uma das mais vendidas do Brasil? Eu posso dizer que a nossa é de altíssima qualidade, porque realmente a nossa é 100% pura, tá? O que diferencia uma creatina da outra é a pureza dela. Hoje são feitos vários estudos para verificar o teor. Para verificar a pureza de uma creatina. Então a nossa creatina tem laudo, a nossa creatina passa por testes todos os anos, né? Nós temos esse laudo, nós temos esses testes. Então a nossa eu posso garantir que ela é 100% pura, né? E a gente sabe os benefícios da creatina, por exemplo. A creatina hoje é o suplemento mais estudado do mundo. É a creatina. E ela já foi muito demonizada, principalmente aqui no Brasil. Teve uma época que a Anvisa proibiu a venda da creatina. Que loucura. Só no Brasil que acontece isso. É loucura. É só no Brasil. Mas ao longo dos anos foram saindo os estudos e foram vendo os benefícios da creatina. Aí, essa daí é uma creatina que a gente acabou de lançar, que é a nossa creatina em goma. Muito boa. Olha lá, produto novo então? Essa creatina é uma... Em goma é só uma balinha, você era. Toma 2 balinhas dessa aí por dia, 2 gominhas. É o equivalente a um scoop desse daqui de 5 gramas. De 3 gramas, 3 desculpa. Gramas. 3 gramas. 2 canequinhas. 3 gramas, tá? E é muito bom. A creatina é um suplemento maravilhoso. Eu tomo há muito, muito tempo, né? E, ajuda tanto na parte cognitiva quanto na parte de energia celular. Ela vai te dar força, vai te dar resistência, vai melhorar a tua memória. Hoje a creatina está sendo muito indicada para o pessoal 60 a mais. Porque verdade. Além de trazer força, resistência, ajuda na questão de memória, reduzindo o risco de Alzheimer. Então, por isso que até o consumo dela vem aumentando bastante. A creatina é uma proteína. É uma proteína? A gente pode dizer que ela é uma subunidade, um aminoácido, tá? Que a proteína nada mais é do que a junção desses aminoácidos. Conseguiu entender? É como se fosse um tijolinho. Okay. O muro inteiro é a proteína. Os tijolinhos são os aminoácidos. A diferença de uma creatina para um whey, por exemplo? O whey já é... O whey é diferente, o whey. O whey... É diferente. O soro do leite, o whey protein, o soro, tá? Ele vem do leite da vaca, né? Então, depois que é feito todo o processo, né, de pasteurização, o processo de retirada de gordura do leite e tudo mais, a sobra, aquele resquício, aquilo que vai ficar ali daquele processo é o whey protein, é o soro do leite, né? Então, é uma junção de aminoácidos que torna uma proteína. Consigo entender? Entendo. Ficou meio... Não, mas eu entendi Você sim. entendeu? Eu entendi. Mas o que é importante para quem está assistindo a gente e não entende esse lance da suplementação, eu também demorei um pouquinho para entender, mas quem suplementa vive melhor. Sim, com certeza. É que hoje
a ideia de suplementação tá saindo um pouco daquela ideia de que, poxa, você só vai suplementar quando você não conseguir bater proteína, aminoácido, vitaminas com a sua alimentação. A suplementação lá atrás surgiu devido a isso. Pô, essa pessoa ela vive numa correria ou ela tem alguma dificuldade de absorver certos nutrientes desse alimento ou de outro alimento, o que você vai fazer? Você vai suplementar. Tá faltando alguma coisa. Ele vai servir para suplementar aquilo que sua alimentação não tá te dando. Só que hoje as coisas estão mudando muito. Então ela já está entrando no guarda-chuva de fazer parte da sua alimentação mesmo. Fazer parte da dieta. Da dieta. Da dieta. A suplementação. Então, até nos Estados Unidos, são vendidas em supermercados. Aqui no Brasil também, né? Óbvio, mas ainda tem muito para avançar aqui no Brasil e tal. Mas ela tá sendo, a suplementação está sendo considerada cada vez mais, hoje em dia, parte da alimentação. Se você fosse dar um toque para quem está assistindo e não suplementa, o que você indicaria para a pessoa começar treinando ou não treinando? É o que eu sempre indico, pessoal. Porque as pessoas acham que a gente tem que suplementar só se está treinando na academia. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Você tem que suplementar direto. Creatina, por exemplo. Você não pode parar de tomar creatina, porque a creatina é um suplemento que ela vai começar a ser utilizada no seu corpo depois que ela saturou. O que é isso? Você precisa consumir ela um determinado tempo até o seu organismo absorver totalmente a creatina e depois você vai sentir os efeitos. Por isso que falam, sabe? Que você não pode deixar de tomar então, um dia sequer. Você vai tomar de segunda a domingo, todos os dias. E é o que eu sempre falo pro pessoal, tá começando? Começa com uma creatina. Sabe, você não vai tomar tudo ao mesmo tempo. Ah, pô, não, quero mais, eu quero uns encapsulados também. Aí eu falo, pô, toma um multivitamínico então. Multivitamínico é essencial, a gente também não pode ficar sem ele. Começa com multivitamínico, com uma creatina boa, com whey protein, como pós-treino, ou até durante a manhã, e vai indo devagarzinho. E agora a empresa decolou. Agora você achou o teu nicho? Eu achei. Achou? Eu achei... eu nunca... Eu vivo de ciclos, né, a gente fala, mas é o que eu sempre falo. Eu sou vendedor. Hoje eu tô vendendo suplemento. Se vier um cara e falar, mano, adoro sua marca, eu quero comprar a sua marca. Você me tem o preço, tem sim. Tem o seu preço. Tudo tem o preço. Ele é empreendedor mesmo. Tudo tem o preço. É empreendedor nada. Entendeu? Tudo tem o preço. Cara, é sensacional. Você ia na Cidade das Crianças, não? Muito. E é muito. Parque e hoje eu levo minha filha lá na Cidade das Crianças. Que é o nosso Beto Carreiro, né? Que é o nosso Beto Carreiro. Play Center. Muito bom, muito legal. Que bom. Tiago, eu queria que você deixasse teu canal de contato, que a galera quer conhecer um pouco mais sobre os seus produtos. O que o pessoal faz? Pô, pra quem tá vendo a gente aí, será que dá pra colocar um Instagram aí na tela? Acho que dá, né? O pessoal coloca sim. Segue a gente aí no Instagram, emelos.com.br. A gente tá lá. Aí, tá aí já, ó. Já era. Tá aí, né? Tá aí, apareceu aí, né? Tá aí, né? Apareceu. Esses caras hoje em dia são bons, né? Oi? Tem cupom? Ó, estão pedindo. O Júnior vai falando cupom. Olha lá, o Rafa pode quer um pôr. Cupom também, qual né, que Rafinha? É o Batateiro 10, quiser pôr aí, pode subir aí esse cupom. Batateiro 10, a gente dá 15% de desconto. Não, Aê! Batateiro 10 não, Batateiro 15. Batateiro 15. Batateiro 15? Pra ser 15%. Tá ok, Batateiro 15. Batateiro 15, 15% de desconto em todo o site, tá? Segue a gente nas redes sociais. Você também que quer produzir a sua marca própria, a gente produz também. Isso é muito bom. Olha, Tiago, eu só tenho que agradecer. Esse foi o nosso programa de estreia. Que bom. Esse é o nosso primeiro programa que a gente está fazendo aqui com a galera. Então eu queria falar em nome do Júnior, do Patrick, do Rafael, que são pessoas que estão realmente engajadas nesse projeto, junto com o Portal Batateiro. Então a gente agradece você de coração, você ter aceitado esse desafio, que está sendo um desafio para nós também, e para o pessoal da Criare, quebrando esse gelo com essa primeira entrevista. Eu achei que foi incrível, você tem uma história incrível. Eu já te admirava ali, a gente já foi sempre muito amigos, você sempre me tratou, eu e a Paulinha, com muito carinho, com muito respeito, com muita atenção. Eu não sabia da história nem um terço de tudo isso. Para mim era tudo mil maravilhas quando você abriu a Flame e agora com a sua marca de suplementos. Então a gente te deseja muita sorte, junto com muito trabalho e com muita saúde. Eu sei que você tem uma parceira lá do seu lado. Ela tá bem? Ela faz o que hoje? Ela te ajuda bem, tá na comigo, empresa? não, sempre comigo. É minha sócia, minha amiga, minha esposa.
E você, como batateiro raiz, você pode deixar o recado que você quiser aí para nossa Pô, mente. queria agradecer primeiramente você, Cezinho. Pô, prazerzaço estar aqui, abrindo e inaugurando esse podcast. Agradecer o Patrick também, o pessoal, o Júnior. Valeu. E conta comigo aí. Pode cara, contar, foi uma honra estar aqui com vocês. Vai ser um sucesso, cara. Você tá Tamo junto. Porque você é um cara que pé firme, pé quente, né, Patrick? E a gente vai abrir com chave de ouro essa temporada aqui do Batateiro Cast. E para finalizar, eu queria chamar toda a minha equipe para vocês conhecerem. Vem cá, Patrick, Ju, deixa gravando aí. A gente se acomoda. Exatamente. Bem sabe, ele já não compra o portal. Fica aqui, ó. E para você que quiser saber notícias de São Bernardo, portal O Batateiro, tá aqui o Patrick, tá aqui o Júnior. Vem cá, Paulinha, vem cá também. Senta aqui, a Paulinha também faz parte da equipe. Mas você tira depois, a gente pôs aqui para foto. Galerinha, essa é a nossa equipe, a equipe Batateiro Cast, que daqui para frente a gente vai para as cabeças, trazendo sempre pessoas legais, empreendedoras, que têm uma história para contar, e é uma história que tem tudo a ver com a nossa cidade, entendeu? Então, São Bernardo é muito mais que Cidade das Crianças, muito mais que Riacho Grande, muito mais que Emerald Rio, muito mais que Anchieta, que tudo isso aí foi feito por pessoas, e são essas pessoas que a gente quer trazer aqui para que a gente possa mostrar para você e você participar dessa história junto com a gente. Batateiro que é batateiro, cola no Batateiro Cast. Obrigado, galera. Até a próxima. Valeu, obrigado. Thiago. Valeu. Thank you.